certo? Deixa eu compartilhar aqui. Muito bem. Irmão André Felipe, leia para a gente o título e essa primeira citação de Mateus. O dia da vinda de Jesus. Quem você será nesse grandioso dia? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 30 e 31. Amém. Glória a Deus. Então, nós começamos a apostila fazendo uma viagem no tempo. Imagina agora que você está saindo de hoje, do lugar que você está, fecha seus olhos e se imagina indo exatamente para o dia da vinda de Jesus. Imagina tudo aquilo no céu, o céu totalmente transformado, acontecendo algo grandioso, o mundo totalmente abalado, em ruínas e coisas grandiosas acontecendo, vento forte. E aí você olha para o céu e vê que apareceu um sinal da vinda do Filho do Homem. E todas as tribos da terra, todas as pessoas estão se lamentando, vendo Jesus vindo sobre as nuvens do céu. Imagina você vendo Jesus vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Nenhuma cena que você já viu no mundo, nos filmes, nos acontecimentos, noticiários, na tua imaginação, é tão grandioso quanto isso. E agora imagina que ele está enviando os seus anjos, muitos e muitos, milhares e milhares, milhões de milhões, miríades de anjos, descendo, tocando trombetas e recolhendo pessoas que estão nesse mundo. Isso está escrito em Mateus 24, 30 e 31. Transportou a sua mente para essa cena? Vamos ver o que Ellen White diz no Grande Conflito. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra. Então imagina lá no fundo, lá no céu, no Oriente, uma nuvenzinha pequenininha, escura, né? Aproximadamente do tamanho da mão de um homem. É uma nuvem que rodeia o Salvador, Jesus Cristo. E que a distância parece estar em trevas. Nossa, é escura. Mas como assim Jesus em trevas? O povo de Deus sabe ser esse o sinal da vinda do Filho do Homem. Então, anotação mental. Qual é o sinal que surge no céu da vinda do Filho do Homem? Uma pequena nuvenzinha escura do tamanho da mão de um homem. Quem lembra daquele hino? Eu vou deixar vocês cantar. Qual é a música que fala disso? Pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Canta aí. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Amém. Muito bem. Então, vocês sabiam já dessa referência que a nuvem pequenininha do tamanho da mão de um homem, né? Esse sinal também aconteceu lá atrás com Elias, né? Uma nuvem pequenininha do tamanho da mão de um homem trazendo a chuva, né? Mas nós saberemos que esse é o sinal da vinda de Cristo. Irmão Wendel levantou a mão, quer falar? Não, eu só falei do louvor da Babi. Ô, glória. Muito bem, ô, glória, muito bem. Aproximando ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida, Jesus. Então, olha que dia incrível que é. Muito bem. Irmão, deixa eu ver quem vai ser o próximo. Irmã Ana Rosas, leia pra gente o que está escrito neste parágrafo aqui de Mateus 25, 34. Este daqui, ó. Só leia, ou se você quiser comentar, fica à vontade. Quem quiser comentar, pode comentar. Quem não quiser, só lê, tá bom? Demorou, perdeu a vez. Irmã Aniele. Pai seja com tudo. Na vinda de Cristo, o mundo estará dividido em dois grandes grupos, os salvos e os perdidos. Os salvos constituem um único e grande grupo, aos quais Jesus dirá. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Amém, glória a Deus. Então, o que a gente percebe? Quando Jesus vier, o mundo ele vai estar dividido em dois grandes grupos. Mas que grupos são esses, né? Então,
um desses grupos são os salvos. O outro desse grupo são os perdidos, certo? Então, salvos são as pessoas que vão se salvar. Perdidos são as pessoas que vão se perder. Óbvio. Muito bem. E o que Jesus vai dizer para aqueles que vão ser salvos? Vinde benditos de meu Pai. Então vai convidar ele. Vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lá atrás, quando Deus criou a humanidade, Adão e Eva, o reino deste mundo foi entregue para que eles pudessem dominar aqui, né? O planeta como regentes de Deus aqui nesse planeta. Só que o ser humano pecou, a humanidade pecou e entregou o domínio dessa terra para Satanás, né? Mas, então, esse domínio é recuperado agora por aqueles que serão salvos. Só que tem um outro grupo, o grupo dos perdidos. E o grupo dos perdidos, eles também tem 2 grupos dentro dele. Vamos ler o que está escrito sobre isso. Irmã Bárbara, próximo parágrafo. Porém, o grupo de perdidos será composto por 2 classes distintas, sendo a primeira classe formada pelos falsos cristãos, que professam ter Jesus como seu Salvador, e a segunda classe formada por incrédulos, que não creem e nem aceitaram a Jesus como seu Salvador. Muito bem. Então, o que nós percebemos aí? Nós temos os justos, que Jesus vai convidar eles para possuir o reino que foi preparado desde a fundação do mundo, e nós teremos os perdidos. Dentro dos perdidos, há 2 grupos dentro dele, 2 classes. Primeiro, os falsos cristãos. Quem são os falsos cristãos? São aquelas pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador, que de alguma forma eles creram em Deus, buscaram de alguma forma a aceitar Jesus, porém não buscaram a verdade como deveria, rejeitaram a palavra de Deus, embora proferissem ser cristãos, não viviam de acordo com o que a palavra de Deus queria, estavam um pé na igreja, um pé no mundo. Aí entra muita gente que se diz cristão, que acha que está vivendo em conformidade com a palavra de Deus, mas não está. Então vai ter muita gente nessa classe dos perdidos. Quem quiser fazer algum comentário, a qualquer momento fica à vontade de levantar a mão ou mandar pelo chat, tá bom? Dentro desse grupo de perdidos, nós vamos ter também uma segunda classe, que são os incrédulos. Quem são? As pessoas que rejeitaram completamente. Aquelas pessoas que não aceitaram Jesus como seu Salvador, ouviram a verdade, mas rejeitaram, não seguiram de forma alguma religião nenhuma, ou seguiram outras divindades, outras coisas, né? Que não é o cristianismo ou a palavra de Deus. É aquelas pessoas que fazem parte de outras crenças ou de falta de crença. São aqueles que rejeitaram a Jesus como seu Salvador. Um grupo dizia da boca para fora que seguia Jesus, mas não seguia de verdade, e outro sequer aceitava Jesus como Salvador. Então são esses 2 grupos que compõem o grupo dos perdidos, certo? Vamos ver o que Jesus vai dizer e já disse sobre cada um desses grupos. Deixa eu escolher aqui. Vou dar a oportunidade de novo para a irmã Ana Rosas. Ana Rosas, você consegue ler o que está escrito em Mateus 25, 41 aí na tela? Então, vou chamar a irmã Daniele. Irmã Daniele. A primeira classe de pessoa falsamente cristão, Jesus proferirá a segunda sentença. Então dirás, aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Amém. Então, olha que tristeza que vai ser. Imagina só as pessoas que viveram uma vida inteira acreditando que estavam seguindo a Cristo, que estavam no caminho certo, né, buscando, né, aceitar Jesus. E aí, quando Jesus chega e elas se caminham em direção a Cristo para receber ele fala, em vez de falar, vinde, benditos do meu Pai, eles falam, apartai-vos de mim, malditos. Já pensou que horrível é você ouvir isso da própria boca de Cristo? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui algumas igrejas interpretam que existe um inferno,
mas não é disso que se trata. As pessoas que forem rejeitadas por Cristo aqui, elas vão morrer e serão destruídas depois dos 1000 anos, lá na frente da história. A gente não vai chegar a estudar essa parte da história, mas é importante que vocês saibam que nós compreendemos que não existe um inferno. O que haverá vai ser uma destruição final dos ímpios, dos anjos caídos e de Satanás no final da história, certo? Junto com o pecado. Então, aqui, essas pessoas serão rejeitadas para essa destruição final que vai acontecer. E olha que coisa dolorosa, hein? Você ser rejeitado por Jesus. E para aquela outra parte dos perdidos que sequer aceitou Jesus, sequer dizia ser crente, cristão, aqueles que realmente rejeitaram Jesus na cara dura, né? De forma clara. Jesus já disse o que vai acontecer com elas, né? Em Marcos 16:16. E quem vai ler para a gente vai ser o irmão Demétrios. O que Jesus já disse sobre essas pessoas? Diante das palavras... Oh, perdão, é em cima. Paz a todos. Então diz assim: a segunda classe de perdidos, os incrédulos, a sentença foi dada pelo próprio Cristo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16:16. Então tá aí. Para aquela classe que não creu, não acreditou, não buscou a Cristo, mesmo depois de ouvir a verdade, esses serão condenados, né? Porque não ouviram, tiveram a oportunidade e não creram. E acabaram que vão ser condenados por isso. Vão sofrer as consequências. Muito bem, irmão Demetrios. Então não tem saída, né? Se você diz que segue a Jesus, mas não segue de verdade, você está destinado para a condenação. Se você não crê e não aceita Jesus, você também está destinado à condenação. E como será que essas pessoas vão reagir a como Jesus vai tratar elas, né, nesse dia? Será que vai ser diferente? Os perdidos e os salvos vão reagir da mesma forma ou vão reagir de forma diferente? Vamos ver o que vai ser dito. Diante das palavras e sentenças proferidas por Cristo, o sentimento dessas pessoas em relação à vinda de Jesus será diferente para cada grupo. Vamos ver o que o grande conflito nos diz sobre esse sentimento diferente dessas pessoas no dia da vinda de Jesus? Eu vou pedir para a irmã Elaine ler para a gente esse trecho que está na tela. Eu acho que ela não vai poder ler agora, que ela falou que estava impossibilitada. Sem problemas. Eu não vi nos comentários, né? Ela disse? Não, ela tinha comentado comigo no privado que se pedisse sem problema. Obrigado, irmão Wendel. Então, irmã Jennifer, lê pra gente o que está em Grande Conflito, página 644. Mas, esse tantão aí. Faz. Sim. Tá, peraí, Ju. Deixa eu aproximar aqui que tá difícil. Na vida de todos os que rejeitam a verdade, há momentos em que a consciência desperta, em que a memória apresenta a recordação torturante de uma vida de hipocrisia, e a alma é acossada de vãos pesares. Mais que é isto ao ser comparado com o remorso daquele dia em que o temor vem como assolação, em que a perdição vem como tormenta. Os que desejariam destruir a Cristo e seu povo fiel testemunham agora a glória que sobre eles repousam. No meio de seu terror, ouvem a voz dos santos, em alegres acordes, exclamando: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Isaías 25, versículo 9. É isso? É isso, muito obrigado. Obrigada. Então, olha a diferença que está sendo de sentimento entre as pessoas. Aqueles que rejeitaram Jesus, aqueles que perseguiram o povo de Deus, eles estão repletos de remorso, repletos de tristeza, se sentindo mal, ao passo que as pessoas que estão alegres pela vinda de Jesus estão lá gritando, exultando, falando: olha, o Senhor que a gente tanto aguardava chegou. Pode falar, irmã Bárbara. Meu áudio cortou? Tá tripidando. Não, seu áudio tá ruim. Tá tripidando.
Tá trepidando? Certo, peraí. Vê se ficou melhor agora. Meu áudio tá ruim faz tempo ou só ficou agora? Ficou só agora. E agora, tá bom? Pera. Será que é porque eu entrei? Oi, oi. Estão me ouvindo? Agora ficou bom? Ok. Então vamos lá. O que eu estava dizendo? Olha só como que está o sentimento desses dois grupos. Ao passo que aquelas pessoas que estão vendo Jesus vindo e vão ser rejeitadas, os perdidos, elas estão tomadas de um remorso que nunca sentiram, né? Que por mais que elas já tenham sentido remorso, naquele dia vai ser pior do que tudo isso. Aquelas pessoas que serão salvas, elas vão estar alegres, felizes, gritando, né? Porque Jesus chegou. Então, tem dois tipos de postura, a tristeza e o remorso e a alegria de quem está recebendo Jesus. Quem participou dos estudos preparatórios lá atrás, no estudo sobre o dia da vinda de Jesus, lembra, né? A gente estudou bem mais detalhadinho, né? Como que era o sentimento de quem era ímpio, né? E o sentimento de quem era justo na vinda de Cristo. Mas nós temos mais citações, uma bem longa, olha. Essa longa eu vou ler. Olha aí, a irmã Nicole lembrou muito bem que não vai ter verdadeiro arrependimento, né? Eles vão ter apenas um remorso, um sentimento de culpa pelo que aconteceu, né? Ouvindo a voz de Cristo, mas nada de estar arrependido de verdade. É só aquele sentimento. Sabe aquela pessoa quando ela comete a traição, mas no fundo ela faria de novo se ela tivesse oportunidade? Ela só está pedindo ali desculpa porque ela está com remorso. É a mesma coisa. Um remorso de quem não vai mudar, não é um arrependimento genuíno. Vamos ver o que fala um pouco sobre isso? Nada se ouve agora senão a voz de orações e som de choro e lamentação. Então as pessoas vão estar chorando, se lamentando. Dos lábios que tão recentemente zombavam, né, das verdades de Deus, do povo de Deus, é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Os ímpios suplicaram para que sejam sepultados sob as rochas das montanhas, em vez de ver o rosto daquele que desprezaram e rejeitaram. Então, ali eles estão com tanto medo de Jesus que eles preferem se esconder debaixo da terra do que realmente ver a face de Jesus. Aquela voz que penetra no ouvido dos mortos, eles a conhecem. Quantas vezes os seus ternos suplicantes, assentos, chamaram ao arrependimento? Quantas vezes Jesus não falou na consciência deles para eles se arrepender? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui, eu quero que vocês levantem a mão, quem aqui já ouviu uma voz na sua mente falando, ei, não faz isso, é errado? Ou, ei, anda por esse lado, que é melhor. Não faz isso, você vai se arrepender depois. Deus não quer, a palavra de Deus diz isso. Não peca, não faz isso. E aí, essa voz, eu digo com muita convicção, provavelmente é a voz de Cristo na nossa consciência através do Espírito Santo. Essa voz que está falando o tempo todo com você, essa voz que fala com todas as pessoas para que elas se convertam e deixem os seus maus caminhos. Toda vez que você está rejeitando essa voz, você está rejeitando a voz de Cristo. Cuidado para que você não faça parte desse grupo. E a hora que eu ouvir a voz de Cristo falando lá no céu, vai falar, poxa, essa voz que eu ouvi na minha consciência. Quantas vezes eu rejeitei essa voz? É complicado. Então, que a gente possa ter essa noção, né, de que Jesus está falando com a gente o tempo todo. Não vamos rejeitar a voz de Cristo. Ao passo que tem uma voz também que quer te fazer levar a pecar. Faz isso, não tem problema não. Sabe aquela imagenzinha do anjinho do diabinho? Ela pode ser uma representação errada do que é de verdade, mas imagina que tem o Espírito Santo realmente falando com você e realmente tem espíritos maus soprando. A concupiscência na nossa mente, aquilo que quer fazer gerar o pecado, falando o tempo todo para você pecar. Qual é a voz que você vai ouvir? Né? Vai delimitar qual é o seu sentimento no dia da vinda de Jesus. Quantas vezes foi ela ouvida nos rogos tocantes de um amigo, de um irmão, um redentor? Quantas vezes Jesus falou através de outras pessoas para você e você deixou de ouvir?
Para os que rejeitam sua graça, nenhuma outra voz poderia ser tão cheia de censura, tão carregada de denúncias como aquela durante tanto tempo assim pleiteou. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Ezequiel 33:11. Estudamos isso no culto do Porto Sol hoje. Quem dera para eles fosse a voz de um estranho. Diz Jesus, clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Está em Provérbios 1, 24, 25. E aquela voz desperta memórias que eles desejariam ardentemente se desvanecessem. Advertências desprezadas, convites recusados, privilégios tidos em pouca conta. Então essas pessoas vão sentir uma dor, um peso na consciência, um remorso muito grande. Porque não vai ter como ela dizer, poxa, eu não sabia, eu não conhecia, pô, ninguém me falou nada. Porque Jesus falou o tempo todo com todas as pessoas para que elas se convertessem dos seus maus caminhos. Então vai ter um sentimento muito ruim aí para quem rejeitou a Cristo, ao passo que vai ter um sentimento muito bom para quem viveu junto a ele. Uma vez que descobrimos que haverá essas duas grandes classes, salvos e perdidos, na vinda de Cristo, qual será o sentimento de cada uma delas? Cabe-nos nos fazer uma escolha. Então a gente tem que fazer uma escolha. Tem dois grupos e a gente sabe o que cada uma delas vai sentir. Aí eu pergunto para vocês e eu quero que vocês escrevam no chat, tá bom? A que grupo nós pertenceremos? Quem eu serei no grande dia da vinda de Cristo? Eu quero que você comente aí no chat. A que grupo você quer pertencer? Quem você será no dia da vinda de Jesus? Salvos e perdidos. E eu quero que vocês determinem essa palavra em nome de Jesus, para que você se prepare para ser esse grupo dessas pessoas. Escreva aí no chat quem você quer fazer parte, dos salvos ou perdidos. Eu vou escrever o meu. Amém? Eu escolho ser parte dos salvos. Glória a Deus. Então, aqui nós encerramos o estudo da primeira parte que fala. Existem dois grupos. Resumo do nosso estudo deste momento. No dia da vinda de Jesus, vamos ter dois grandes grupos, os salvos e os perdidos. Dentro dos perdidos, nós temos os falsos cristãos e nós temos os incrédulos. Falsos cristãos são as pessoas que se dizem ser de Jesus, aceitarem ele, mas não vivem de acordo com a palavra de Deus. Perdidos ou incrédulos são aquelas pessoas que rejeitaram por completo a verdade em Jesus. Nós aprendemos também que vão ter dois sentimentos distintos. O sentimento ruim de quem rejeitou a Jesus e vai se perder, e o sentimento bom de quem aceitou Cristo, viveu nos seus caminhos e vai estar alegre naquele grande dia. E nos é feita uma escolha. A quem faremos parte? Dos salvos ou dos perdidos? Amém? Alguém gostaria de fazer uma pergunta até agora? Ou deixar algum comentário? Amém. Glória a Deus. Então, vamos encerrar aqui a gravação. Este material vai para o YouTube para quem quiser assistir depois essa parte da apostila.